Graça e paz, igreja. Meu nome é Lorena e nós somos da Igreja Presbiteriana Família Cristã. E hoje eu vim comunicar um pouco dos nossos avisos do mês de abril. Às quartas-feiras nós temos o nosso culto de doutrina a partir das 19h30. Aos sábados, pela manhã, às 7 horas, temos oração dos homens. E nos domingos, pela manhã, a partir das 9 horas, temos a nossa escola bíblica dominical. Às 10 horas, o culto solene e, posteriormente, às 18 horas, o nosso culto solene da noite. Nada melhor que iniciar o mês com a nossa conferência de Páscoa, que serão 3 dias muito abençoados, de 3 a 5 de abril. No dia 3 e 4, começaremos às 17 horas. No dia 5, a partir das 9 horas, na parte da manhã, e à noite, a partir das 18 horas. Lembrando que no dia 5 também teremos a nossa mesa do Senhor. Jovens, dia 18, nós temos um encontro marcado a partir das 19 horas. Venha e traga um jovem convidado. No dia 25, temos encontro de homens de verdade, a partir das 19 horas aqui na igreja. Traga um amigo convidado, venha, participe. Deus tem muito a falar no seu coração. E não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, aqui no YouTube, também no Instagram. Compartilhe essa mensagem e outras também, para que o Evangelho possa se propagar por todo o mundo. Que Deus abençoe vocês. Você conhece Pauini? Em julho de 2026, nós vamos fazer uma viagem missionária para lá. Vem saber mais! Pauini é uma cidade de difícil acesso, que fica no interior do Amazonas e é uma das cidades com o IDH mais baixo do Brasil. Lá nós vamos trabalhar tanto com a cidade Pauini, quanto com comunidades indígenas e ribeirinhas que ficam ao longo do Rio Purus. Estaremos trabalhando junto com a equipe missionária que já está lá. E eu estou aqui para desafiar você a participar disso. Ore, contribua, faça parte dessa missão conosco. Pauini 2026, anunciando a glória de Deus para todos os povos. Vamos tomar a nossa Bíblia no Salmo 118. No calendário cristão, hoje é o dia Domingo de Ramos, onde Jesus entrou em Jerusalém para ser sacrificado. Ele foi a Jerusalém para ser sacrificado em nosso lugar. E o Salmo 118 já previa este dia. O Senhor já tinha previsto na sua palavra esse dia, no Salmo 18. Vamos ler alternadamente esse texto. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, à casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei, não poderá fazer o homem. O Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Abri-me as portas da justiça e entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos.
Rendei-te graças porque me acudistes e foste a minha salvação. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e dizer. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, salva-nos. A tradução pode ser: Hosana, Senhor. Pedimos, Hosana, concede-nos prosperidade. O Senhor é Deus e Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as portas do altar. Rendei-te graças porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos, junto com as crianças, louvar ao Senhor, adorando ao Senhor neste momento. Jerusalém. Um dia também poderemos cantar a Jesus Cristo que virá outra vez para levar-nos ao eterno lar. Enquanto mil vozes ressoam por aí, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Como um alento de grande exclamação prorrompem com voz triunfal. Jerusalém, lá bem ao longe se começa a ver o Filho de Deus que montado vem. Enquanto mil vozes ressoam por aí, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Como um alento de grande exclamação prorrompem com voz triunfal. Poderemos cantar a Jesus Cristo que virá outra vez para levar-nos ao eterno lar. Enquanto mil vozes ressoam por aí, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Como um alento de grande exclamação prorrompem com voz triunfal. Hosana
ao Rei. Ele exaltado, o Rei, exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus. No início, ele exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Exaltado, Rei. Exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome. Rei exaltado, Rei glorificado, Rei majestoso tu és, Senhor. Obrigado por esta manhã, Jesus. Obrigado pela festa que está no nosso coração, que tu és a nossa alegria, tu és a nossa grande alegria, Senhor. Obrigado por tua vinda, Jesus. Obrigado pela salvação, Senhor. Louvamos o teu nome nesta manhã, com muita alegria, Senhor. Com muita alegria. Amém. Vamos sentar, queridos. E separar nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Oremos. Senhor, nós te louvamos. Mais uma vez gratos por tua palavra, Senhor. E mais queremos ouvir de ti nesta manhã. E nesse momento queremos dedicar nossos dízimos e ofertas a ti. Pedir que sabedoria e graça, Senhor, na administração desses bens. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa a vida da tua igreja, Senhor. Abençoa os nossos irmãos, Pai. Abençoa esta família, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus.
Vamos ouvir mais sobre este rei. Amém? Graças a paz, igreja. Graças a paz àqueles que já estão medidos por nosso Deus. Aqueles que já estão contados por Deus. Nós que seremos guardados até o dia do nosso Senhor, ou até que Ele nos chame para a sua glória. Segurança é que estamos em Cristo Jesus. Essa é a nossa segurança. Amém? Quero convidar a igreja a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Nesse momento vamos ler dos versos 27 ao verso 40. Lucas 19, do 27 ao 40. Eu vou ler aqui na versão Nova Almeida atualizada, mas fique à vontade para acompanhar na versão que você tem em mãos. Diz assim a palavra do Senhor. A partir do verso 28. Depois de dizer isso, Jesus prosseguia a sua viagem para Jerusalém. E aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que fica ali adiante, e ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que estão desprendendo, respondam assim, porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam tudo conforme Jesus lhes tinha dito. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram: por que estão desprendendo o jumentinho? Eles responderam: porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho até Jesus e, pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho. E quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou com muita alegria a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Diziam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreenda os seus discípulos. Mas Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Até aqui a leitura da palavra. Vamos orar, meus irmãos. Ore para que o Senhor trabalhe no seu coração e para que o Senhor possa dar graça a mim nas minhas limitações. Pai bendito, nós estamos diante, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Senhor, a Tua palavra é dada à Tua igreja, Senhor, e ela é segurança para nós, Senhor. É por meio da Tua palavra que nós somos instruídos, Senhor. É por meio da Tua palavra que nós temos a nossa fé fortalecida, Senhor. É a Tua palavra, Senhor, que nos dá a certeza e a segurança da Tua obra feita na cruz do Calvário, Senhor. Senhor, queremos Te pedir nessa manhã, tira do nosso meio toda a desatenção. Senhor, que o nosso ouvido, o nosso coração esteja voltado para a Tua palavra, Senhor, voltado para Ti, Senhor. E que por Tua misericórdia, Senhor, o Senhor possa alimentar e exortar a Tua igreja, Senhor, nesse domingo, nesse serviço a Ti. Recebe, Senhor, o nosso culto, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Irmãos, esse
esse sermão de hoje, eu fiz questão de colocar o título de O Rei que Veio Segundo as Escrituras. É importante a gente lembrar, o Senhor Jesus, o Rei, ele veio segundo as Escrituras. Ele não veio segundo as nossas expectativas. Ele veio segundo o desígnio do Pai, segundo o propósito que o Senhor havia determinado desde antes da fundação do mundo. E nessa oportunidade, eu pretendo ver junto com a igreja a passagem tanto da entrada triunfal e depois fazer um contraste com o caminho da cruz do nosso Senhor e a glorificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos, irmãos, diante de um texto, né, de Lucas, aqui do evangelista, que nos mostra um dos acontecimentos finais do ministério terreno do nosso Senhor Jesus. Era domingo, quando essa passagem ela é relatada, era um domingo. Esse domingo que Jesus entra em Jerusalém, como narrado aqui, ele é lembrado até hoje. E é o domingo de Ramos, que é justamente o domingo anterior à Páscoa. Em apenas 5 dias, o Senhor Jesus seria crucificado no Gólgota. Jesus tinha passado o sábado anterior em Betânia, e ele estava se deslocando de Betânia para Jerusalém. Nesse sábado anterior foi o momento em que o Senhor Jesus teve os seus pés ungidos por Maria. E esse gesto, o próprio Senhor Jesus sinalizou que era uma antecipação do que aconteceria com ele, uma antecipação do seu sepultamento. O Senhor Jesus, ele sabia de todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Tudo Deus faz de acordo com seus desígnios. Então, meus irmãos, agora nesse dia aqui narrado em Lucas, o Senhor segue deliberadamente rumo ao madeiro. Ele caminha para experimentar, para beber o cálice amargo que lhe estava preparado. O texto nos conduz à chegada do nosso Senhor a Jerusalém. Então é nesse cenário que nós contemplamos o Rei que veio segundo as Escrituras. E o texto nos mostra, meus irmãos, que nesse momento que Jesus chega em Jerusalém, ele é aclamado. Ele é aclamado rei pelo povo. Vamos ler os versículos 28 até o verso 34. Depois de dizer isso, Jesus prosseguia sua viagem para Jerusalém. E aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: vão até a aldeia que fica ali adiante, e ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que estão desprendendo, respondam assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, encontraram tudo conforme Jesus lhes tinha dito. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram: por que estão desprendendo o jumentinho? Eles responderam: porque o Senhor precisa dele. Como eu falei, meus irmãos, Jesus entra em Jerusalém de maneira totalmente consciente. Ele sabia o que iria acontecer com ele, ele sabia que ele seria entregue à morte. Ele faz tudo de maneira intencional. Nada aqui é improvisado. Ele envia os discípulos e diz o local onde eles iriam encontrar o animal. E não somente isso, ele diz o animal específico que deveria ser trazido. Aqui nós vemos que o Senhor Jesus está no controle de todos esses acontecimentos. Mas a pergunta que fica é: por que Jesus precisava de um jumentinho? Ele não estava cansado das caminhadas. Ele não estava
enfadado do seu ministério. Mas ele especificamente pede por um jumentinho. Para responder essa pergunta, vamos a Zacarias, capítulo 9. Volte um pouco aí na sua Bíblia. Zacarias, capítulo 9, o verso 9. Eu acho que o pessoal da mídia vai acabar achando mais rápido do que eu. Diz assim a palavra: Alegre-se muito, ó filha de Sião. Exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho cria de jumenta. Esse gesto do nosso Senhor Jesus Cristo cumpre explicitamente essa profecia de Zacarias. O rei bendito que vem em nome do Senhor entraria em Jerusalém montado num jumentinho. E o texto de Zacarias nos diz que o rei prometido é justo e salvador e humilde. Nosso Senhor Jesus, ele é justo, ele foi concebido sem pecado, nele não havia pecado algum. Ele é o santo, ele é o justo do Senhor. O nosso Senhor, ele é o Salvador. O João Batista, ao ver o Senhor Jesus vindo a ser batizado, declarou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis a nossa salvação, em outras palavras. E também diz que o rei é humilde. E lembrem-se, o Senhor Jesus, ele não estava no meio dos mais nobres. E desde o seu nascimento, ele foi acomodado numa simples uma manjedoura. Ele veio humildemente, ele se esvaziou. O lugar que o Senhor Jesus mais amava estar era em Betânia, lá junto com a família que ele amava, né? Lázaro, Marta, Maria. Era o lugar onde o Senhor Jesus ele tinha descanso, onde ele se sentia, digamos, em casa. E Betânia é a casa da miséria. É a casa daqueles que são humilhados. E o nosso Senhor, ele é esse rei justo, salvador e humilde. Ele não vem montado num cavalo de guerra para libertar o povo de Israel do domínio do Império Romano. Ele veio cumprindo as Escrituras, montado no jumentinho para redimir o seu povo. Isso é, ele veio para reparar um erro, o erro do nosso pecado. Ele veio para nos perdoar. Ele veio para nos libertar de uma condenação eterna. Ele veio nos salvar dessa separação eterna de Deus. Entretanto, meus irmãos, pelo que nós sabemos do Evangelho, parece que a expectativa do povo era outra. Por isso que eu fiz questão de trazer o tema: o rei que vem segundo as Escrituras e não segundo as nossas expectativas. Nós vemos aqui na narrativa aqui do evangelista que o povo recebe o Senhor Jesus. Recebe com capas, com os seus mantos, com os seus ramos. Nós cantamos a música aqui que nos lembra disso. O povo vinha espalhando no caminho, colocando diante do Senhor mantos e vinham com palmas aclamando o Senhor. Diz o texto aqui no verso 35 e diante, né? Os discípulos trouxeram, né, o jumentinho e, pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. Os primeiros que colocam a capa para o nosso Senhor são os discípulos que foram buscar o animal. E o texto segue: então trouxeram o jumento, verso 36. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho.
E quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou com muita alegria a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Diziam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. O povo estende capas pelo caminho. É o primeiro objeto que é colocado diante do Senhor. E isso não é um gesto qualquer, meus irmãos. Isso tem um significado. Vamos ver o texto de 2 Reis, capítulo 9. 2 Reis, capítulo 9, verso 13. Aqui o contexto é quando Jeú é ungido rei de Israel. E aqui nós vemos no verso 13, o contexto é o profeta envia um dos seus servos para ungir Jeú rei, né? Com um propósito específico. Jeú foi separado por Deus para dar fim à casa de Acabe. Aí nós lembramos que Acabe é um rei perverso. Acabe é o rei que casou-se com Jezabel. Jezabel que perseguia os profetas e matava os profetas. E o Senhor Jesus, o Senhor Deus, levanta Jeú como rei de Israel para esse fim específico. Então, nós vemos, e o interessante, depois os irmãos podem fazer esse exercício em casa, estudar esse texto, e se você tiver algum recurso que consiga ver significados aqui, principalmente dos nomes dessas pessoas que são narradas, nós vemos uma ligação da ação de Deus para libertar o seu povo. É a mesma coisa que o Senhor Jesus está fazendo. Ele veio para libertar o seu povo. Mas aqui no verso 13, dando contexto aqui no verso 11, né? Depois que Jeú foi ungido, voltou para junto dos outros servos do seu senhor, e esses servos perguntaram: está tudo bem? Por que esse louco veio falar com você? É interessante que eles chamam o profeta, né, de louco. Mas a cena, se você estudar esse texto em casa, parece um pouco disso, que depois de ungir rei, o servo do profeta sai correndo. Nem se despede, sai correndo. Então, pessoal, o que é que esse louco veio fazer aqui? E Jeú disse: vocês conhecem esse homem, sabe das coisas que ele anda dizendo, né? E os servos aqui disseram: isso é mentira. Por favor, contem-nos o que ele disse. Então Jeú revelou, né? Assim ele me falou, a saber, assim diz o Senhor, eu ungi para ser rei sobre Israel. Quando ele declara o que o profeta apresentou para ele, a profecia que veio sobre ele, o que é que esses servos fazem? No verso 13, então eles se apressaram e, tomando cada um seu manto, os puseram debaixo dele, sob os degraus, e tocaram a trombeta e disseram: Jeú é rei. Então, esse gesto de depositar as capas, os mantos, diante de alguém, é um ato que declarava, que demonstrava uma submissão. Era como dizer: tu governas sobre nós, tu és rei. A multidão dos discípulos coloca as capas no chão, mas ao que tudo indica, eles estavam motivados por outra expectativa, uma expectativa de uma libertação política, imaginando que seria o fim do Império Romano. Isso é uma visão equivocada da obra do nosso Senhor. A libertação que o povo precisava não era ser liberto do César ou do Império Romano, era uma libertação que somente Deus poderia providenciar. Então, colocar as capas diante do Senhor é reconhecer o senhorio dele. Os ramos nas mãos do povo simbolizam vitória, libertação, o povo demonstrando alegria pela visitação do Senhor, clamando Hosana,
que quer dizer: salva-nos, Senhor, salva-nos agora. O problema não está no clamor, esse é um clamor legítimo. Um dia eu e você fizemos esse clamor. Nós estivemos diante do Evangelho e clamamos: Senhor, salva-nos. E Ele nos salvou por sua bendita graça. O problema não é esse clamor, mas a expectativa que às vezes nós colocamos diante do nosso Senhor. A expectativa que o povo tinha aqui era justamente essa, de uma libertação temporária. Porque se nós lembrarmos da história, Israel vinha de uma sequência de dominações. Eles estavam esperando mais uma libertação de um reino opressor, e quem sabe outro reino poderia vir, se levantar e oprimir aquele povo. Mas o Senhor tinha uma salvação infinitamente maior para oferecer ao povo. Essa salvação iria se manifestar em poucos dias na cruz do Calvário. O povo não conseguia, meus irmãos, compreender a dimensão da salvação que eles precisavam. Isso nos mostra a nossa limitação, a nossa incapacidade, né? O pastor Luciano sempre gosta de lembrar que nós não temos ideia do estrago que o pecado fez nas nossas vidas, e muitas vezes nós somos ignorantes a isso. Pode ver, aqueles que estão no mundo, são ímpios, eles não ligam, eles continuam pecando e pecam mais, e para eles não tem nada, eles não estão nem aí. Se não é o Senhor Jesus que abre os olhos do seu povo para se enxergar como pecador e necessitado de salvação, nós continuaríamos, meus irmãos, afastados do Senhor. E o povo não conseguia compreender a salvação que precisava. O texto segue, meus irmãos. Nós estamos vendo aqui a aclamação do Senhor Jesus pelo povo. E no meio dessa multidão que estava ali presenciando a chegada do Senhor Jesus em Jerusalém, tinha também os fariseus, né? Que viram esse clamor da população, essa aclamação do Senhor Jesus, e disseram, no verso 39 e 40, né? Alguns dos fariseus disseram em meio à multidão: Mestre, repreenda os seus discípulos. Essa preocupação dos fariseus aqui, nós podemos ver que eles também não tinham a visão correta sobre o Senhor Jesus. Porque me parece que eles estavam, talvez, com medo do que o Império Romano podia fazer. Porque uma coisa que o Império não tolerava seria um rei aclamado pelo povo, um rei dos judeus, né? Nós sabemos disso. Quando o Senhor Jesus nasceu, que os sábios do Oriente vieram visitar o nosso Senhor, o Herodes ficou sabendo que havia nascido o rei dos judeus. E o que foi que ele procurou fazer? Matar o nosso Senhor. O império não tolerava quem se levantava contra Roma. Mas nós sabemos, o Senhor não estava se levantando contra Roma, ele estava vindo para cumprir a obra de redenção. E talvez por medo, né, o Sinédrio e os fariseus aqui disseram: Mestre, peça que os seus discípulos se controlem, o bando de frouxo. E talvez buscando evitar a opressão, né, dos romanos, né? E perceba, esse momento dessa aclamação vai ser inclusive utilizado lá na frente pelo próprio Sinédrio para acusar o nosso Senhor Jesus diante do Império Romano. Ele vai ser denunciado porque, segundo o Sinédrio, ele se auto-intitulou rei diante do César. Mas visão equivocada, meus irmãos. Então, aqueles fariseus ficaram com medo e disseram: Mestre, peça que seus discípulos se acalmem. E o que é que o Senhor Jesus responde? Verso 40, mas Jesus respondeu:
Eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. O que estava acontecendo ali, meus irmãos, não era a aclamação de um rei terreno, era o Deus Todo-Poderoso, feito carne, vindo se entregar para cumprir uma salvação eterna. Por isso que ele diz, mesmo que eles se calem, as próprias pedras clamarão. Meus irmãos, essa cegueira diante do Senhor Jesus é demonstrada mais à frente, porque esse mesmo povo que clamou Hosana é o que vai clamar crucifica-o. Nesse contexto todo, meus irmãos, tinha uma realidade que ninguém estava contemplando. Nos versos 41 ao 44, nós vemos o que o Senhor Jesus sabia, que aquele povo ainda não sabia. Qual era a realidade que o Senhor Jesus contemplava? Verso 41, quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz. Mas isso está agora oculto aos seus olhos, pois virá um dia em que os seus inimigos cercarão vocês de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-los. Meus irmãos, enquanto o povo celebra, o nosso Salvador chora. Jerusalém conhecia as Escrituras, Jerusalém presenciou todos os sinais, e isso Lucas relata que o povo estava celebrando por conta dos sinais que tinham visto. Jerusalém e a região de Israel ouviu o ensino do Senhor Jesus, mas não reconheceu o tempo da visitação de Deus. João capítulo 1, declara, verso 11 e 12, essa realidade, Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Graças a Deus pelo verso 2. Mas a todos quantos o receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Meus irmãos, que o Senhor tenha misericórdia para que nós possamos contemplar o nosso Salvador. A visitação que Ele nos fez para nos libertar do pecado, que nossos olhos estejam contemplando o nosso Salvador, o Rei eterno, o Rei que se fez carne. Mas, meus irmãos, esse povo, como eu disse, que celebrou a entrada do Senhor Jesus em Jerusalém, são as mesmas vozes que clamaram Hosana, essas mesmas vozes que clamaram Hosana, que aclamaram o Senhor Jesus e clamaram Hosana, mas na frente vão rejeitá-lo, vão preferir o assassino Barrabás e vão gritar, crucifica-o. E aqui nós vemos o rei que é rejeitado. Meus irmãos, quando alguém é declarado rei, o que é que nós esperamos que aconteça? Toda aquela cerimônia de coroação, onde o rei é conduzido para o seu palácio, onde ele recebe autoridade sobre aquele reino, onde ele se assenta no seu trono, onde ele é coroado rei diante de todos. Qual foi a coroação que o nosso Senhor Jesus recebeu aqui na terra? Vamos ler Mateus 27. Mateus 27, a partir do verso 27. Aqui o Império Romano faz, podemos dizer que uma paródia
de uma coroação. Diz assim a palavra, a partir do verso 27. Logo a seguir, os soldados do governador levaram Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com manto escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele e colocaram um caniço na sua mão direita. E ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. E cuspindo nele, pegaram o caniço e batiam na sua cabeça. Depois de ter zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. O rei que fora exaltado agora é humilhado. O rei que foi recebido com vivas agora recebe bofetadas. Agora ele recebe uma coroa de espinhos sobre a cabeça. Os espinhos que são consequência da queda do homem estão sobre a cabeça do nosso Redentor. Aquilo que parecia simplesmente crueldade e juízo do império contra alguém que ousava desafiar, era na verdade o juízo de Deus em favor do seu povo. E esse é o contraste. O rei que foi aclamado agora é humilhado diante de todos. E aqui nós podemos fazer a comparação entre a recepção do nosso Senhor Jesus em Jerusalém, que a entrada triunfal foi pública, foi festiva, acompanhada de multidões. A via dolorosa foi igualmente pública, mas silenciosa, humilhante, marcada pelo abandono. Os únicos que acompanhavam o Senhor Jesus eram os soldados que o açoitavam. Na entrada triunfal, a alegria, capas no caminho, ramos na mão do povo. No trajeto ao Gólgota, a dor, o caminho é marcado por sangue. E nas mãos dos soldados havia uma vara, com a qual batiam na cabeça do Senhor Jesus, além dos socos e as cusparadas que ele recebeu. Esse é o rei que vem, segundo as Escrituras, para nos libertar, para receber em si a condenação que era nossa. Isso aqui é o que ninguém viu, a realidade que está acontecendo por trás de tudo isso. Porque o Senhor Jesus sabia tudo que ele iria passar, todo o sofrimento ao qual ele estava destinado para redimir o seu povo. Vamos ver o texto de João, capítulo 12, João 12, versos 31 ao 33. Diz assim a palavra. São palavras aqui do nosso Senhor. Chegou o momento desse mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Ele dizia isso, significando com que tipo de morte estava prestes a morrer. O Senhor sabia tudo que ele iria passar. Ele diz, todos atrairei a mim mesmo, quando for levantado na terra. Ou seja, quando a cruz fosse erguida, todos estavam diante do Senhor. Tantos aqueles justos que seriam justificados, quanto aqueles que iriam rejeitar. E é isso que os ladrões na cruz nos mostram, né? Um se arrepende e reconhece que precisa de salvação. Reconhece que ele merece morrer ali. Outro zomba do Senhor.
Meus irmãos, quando nós olhamos para a cruz, nós não devemos enxergar o nosso Salvador crucificado. Ele não está lá na cruz. Lá tem um escrito de dívida, quitado. A cruz deveria funcionar como um espelho para nós. Ao olhar para a cruz, nós deveríamos nos ver. Ver a obra que o Senhor Jesus fez na nossa vida. Então, o Senhor atrairia todos a si mesmo ali na cruz do Calvário. Uns para a salvação, outros para a condenação. O doce e o amargo que temos aprendido. E Isaías 53, a profecia do servo do Senhor. Isaías capítulo 53. Nos diz assim a palavra de Deus: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele, como uma raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem os rostos. Era desprezado, e dele não fazíamos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro que foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado de sua linhagem. Quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como uma oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Essa é a obra do nosso Senhor. Ele sabia tudo o que estava reservado. A profecia aqui de Isaías nos mostra que todo esse sofrimento que o nosso Senhor recebeu é substitutivo por conta do nosso pecado. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por causa dele, hoje nós temos paz com o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu quero ler agora o texto de João 19. A partir do verso 19. E aqui, se os romanos fizeram uma paródia com o nosso Senhor, aqui eles declaram uma verdade. Aqui fala da crucificação do Senhor, o verso 19, era costume dos romanos colocar sobre a cruz, e a cruz era uma morte, uma pena de morte, que era normalmente utilizada contra quem se levantava contra o império.
E lá na placa que se colocava na cruz tinha o nome do condenado e o crime pelo qual ele morreu. E o que foi colocado ali por Pilatos. Verso 19. Pilatos escreveu também um título e colocou no alto da cruz. E o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Até as pedras clamando. Mas veja que a cegueira do povo é tanta que o verso 20 diz assim: muitos dos judeus leram esse título porque o lugar que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade. E estava escrito em hebraico, latim e grego, para que todo mundo soubesse que Jesus é o Rei. E o que é que os principais falaram? Não escreva isso, Pilatos, não escreva Rei dos Judeus, e sim, ele disse, sou o Rei dos Judeus. Meus irmãos, e Pilatos responde, foi o que eu escrevi. Está escrito, foi o que eu escrevi. Mas é uma declaração que, de fato, o Senhor Jesus Cristo é Rei. Não o reino desse mundo. O reino dele é superior a qualquer outro reino. A inscrição na cruz proclama ao mundo aquilo que os homens zombavam. Jesus é Rei. Deus anuncia que o trono do Messias foi estabelecido no madeiro. A cruz não é o fracasso do rei, meus irmãos. Ela é, na verdade, o seu triunfo. Lá na cruz o Senhor Jesus venceu todos os seus inimigos e nos fez estar junto com o Pai novamente. Bendita a salvação. Mas outra coisa que ninguém podia contemplar, uma outra coisa que ninguém viu, me ajude aqui, foi o Rei exaltado. Nós sabemos porque o Senhor Deus nos revela. Aquele rei que havia sido crucificado, Apocalipse nos mostra que ele agora é o Rei exaltado. Apocalipse 1, verso 17 e 18, a primeira visão que o apóstolo João tem de um homem entre o candelabro, ou seja, um homem entre a igreja, né, que é o Senhor Jesus Cristo. E ele não vê o Senhor morto e derrotado. Diz assim, a partir do verso 17, João dizendo: ao vê-lo, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Tenho as chaves da morte e do inferno. Até aqui. O Senhor Jesus foi morto, mas agora ele está vivo e tem todo o poder e toda a autoridade. Jesus é aquele de quem os milhares e milhares de anjos lá no céu declaram com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, força, a glória, a honra e o louvor. Essa é a visão que João vê do trono celestial. O verdadeiro trono do nosso Senhor Jesus Cristo, ele sendo recebido diante do Pai, depois de ter cumprido a sua bendita obra. Então, meu irmão, nós estamos nos aproximando da Páscoa, onde nós vamos relembrar o sacrifício do nosso Senhor. Hoje nós lembramos a entrada do nosso Senhor, houve alegria, houve rejeição, mas o Senhor foi glorificado e está com o Pai. Então, não fique, como diz a canção, né? Não fique com as gravuras, os quadros pintados daqueles que dizem que é o seu Senhor. Veja como Ele é vencedor. Para terminar, meus irmãos, Apocalipse 19, o último texto que eu vou ler, ainda vou trazer as aplicações dessa palavra para a nossa vida, meus irmãos.
nós devemos ver o Senhor Jesus como Ele é. 19, a partir do verso 11. Diz assim: vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Aqui João está vendo o Senhor Jesus. Os seus olhos são como chama de fogo, na cabeça dele há muitos diademas, há muita autoridade, há muito poder. Aquela coroa de espinho agora é substituída por diademas de poder e de glória do nosso Senhor. Ele tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser Ele mesmo. Próximo verso: está vestido com um manto encharcado de sangue, o seu nome é Verbo de Deus. Aquela zombaria dos romanos agora é transformada em glória para o nosso Senhor. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimos, branco e puro. Próximo verso: da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o nosso Senhor vencedor. Tudo o que aconteceu foi propósito de Deus. Isso aqui o povo de Jerusalém não viu. Nós temos a graça de Deus de contemplar o nosso Senhor Salvador por meio da Escritura. Concluindo, meus irmãos, hoje é o domingo em que nós lembramos a entrada triunfal do nosso Senhor em Jerusalém. O povo clamou o quê? Pediu por salvação. Lá na entrada triunfal o povo pediu Hosana, que quer dizer salva-nos, Senhor, salva-nos agora. E na cruz Deus respondeu com uma salvação poderosa. O castigo que nos traz a paz caiu sobre o nosso Senhor. E nós somos agora reconciliados com Deus. E aqui você que ainda não recebeu o Senhor como seu Senhor e Salvador, contemple o seu Salvador. Contemple o Rei que veio segundo as Escrituras, o Rei que morreu segundo as Escrituras, o Rei que foi sepultado segundo as Escrituras, o Rei que ressuscitou segundo as Escrituras, o Rei que foi entronizado segundo as Escrituras e o Rei que voltará segundo as Escrituras. Renda-se ao seu Senhor, não nos seus termos. Deposite o seu manto diante do Senhor. Deixe que Ele reine sobre a sua vida. E nós, meus irmãos, que já recebemos o Senhor, continuemos a colocar a nossa vida debaixo do senhorio do Senhor. Depositemos as nossas capas diante do nosso Deus. Digamos a Ele: Tu és o nosso Rei, reina sobre nós, Senhor. Meus irmãos, Cristo não pede ramos em nossas mãos, Ele pede os corações rendidos a Ele. E agora, meus irmãos, Igreja do Senhor, todos que foram redimidos, quantos foram redimidos pelo Senhor? A salvação já veio na cruz. Nós não precisamos mais clamar Hosana, porque Ele já nos salvou. Agora nós clamamos Maranata. Vem, Senhor Jesus. Bendito é o Cordeiro que vem, em nome do Senhor. Oremos, meus irmãos. Senhor Jesus, bendito Rei, Tu és o soberano sobre tudo, não há ninguém que se assemelhe a Ti. Meu Deus, nós somos gratos, Senhor, por uma tão poderosa salvação, Senhor. Senhor, que nós possamos ter alegria em saber que Tu viesse, Senhor, para nos salvar e para nos perdoar, Senhor. Guarda-nos, Senhor, de rejeitar a Ti, Senhor. Oh, Senhor, que nós estejamos submissos à Tua vontade, submissos ao Teu querer, Senhor.
Conduz, Senhor, o teu povo, Senhor, até o teu dia, até que o Senhor volte, Senhor, para que nós possamos estar eternamente com o Senhor. Pai bendito, somos gratos por essa obra de salvação. A obra que nos substituiu, que suportou tamanha humilhação em nosso lugar, mas nos dá uma nova vida, nos dá graça, nos dá uma nova maneira de viver, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a viver de maneira digna do Teu nome, Senhor. Que nossa vida seja para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Desceu da glória e homem se fez, varão de dores, servo sofredor, padeceu, sim, Jesus padeceu. Se Cristo entregou sua vida de forma espontânea, Ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu. Por isso reina acima dos céus e tem o nome capaz de nos salvar. É Jesus, só Jesus, só Jesus. Virá em breve o Rei dos Reis, vestido em glória, com todo o seu poder, voltará, sim, Jesus voltará. Virá em breve, virá em breve o Rei dos Reis, vestido em glória, com todo o seu poder, voltará, sim, Jesus voltará. Começou a conferência. Como eu amo a palavra da cruz. Eu ouço tanta mensagem, me edifica, me abençoa. Mas quando eu ouço que Jesus morreu em meu lugar, que Jesus se entregou no meu lugar, essa é a maior e mais poderosa mensagem que alguém pode ouvir e amar esta mensagem. Amém? Antes de sair, Lindalva, cadê Lindalva Tavares? Está aqui, é a primeira vez que ela vem. Que o Senhor alcance a sua vida, que esta palavra abençoe a sua vida, entre no teu coração, que você entregue a sua capa ao Senhor Jesus Cristo
Entregue seu manto ao Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Amém? Depois você abençoa. Que o amor do Pai eterno, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a presença e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida até a volta do Senhor Jesus. Eu quero terminar dizendo: eu amo a mensagem da cruz. Quinta-feira continuamos a pregar a mensagem da cruz. Aleluia. Hoje cruz se erigiu, belo dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, alegria será, pois um dia me dará, desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz para mim, a mistérios sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, alegria será, pois um lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Essa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, alegria será, pois não tem lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Sim, eu amo, sim, eu amo a mensagem da cruz. Bendito seja o teu nome, Seu triunfo, louvado seja o teu santo alegria nome. será, pois um dia lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Para ti, Jesus, todo louvor, toda honra e toda glória. Aleluia.